Olha, é uma boa pergunta. Para você ter uma ideia, existe o chamado visto religioso, mas, primeiro, praticamente é impossível pegar o visto religioso, e mesmo aqueles que pegaram um visto religioso lá quando houve a perestroika e a quebra da União Soviética, a gente diz que, entre aspas, né, sujou o visto porque ficou caracterizado que ela estava lá com funções religiosas, né? Então, o que acontece? O mais interessante que nós encontramos, inclusive era muito mais barato, era o visto de estudante. Existem outras tal possibilidades? Existem, mas elas são mais complicadas. E por que eu acho que o visto estudantil ele é interessante? Porque você se força a estar junto com as pessoas locais, você se força a estar no meio né, das pessoas, de conhecer outros pensamentos, de você saber o que está acontecendo, principalmente entre os jovens, as tendências da sociedade, tudo você percebe dentro de uma universidade, por exemplo, né? Existem outras possibilidades, por exemplo, eu sempre digo que você pode, por exemplo, usar o esporte como um meio também de conseguir estar num país, mas existem algumas restrições. A questão de medicina na Rússia, eles exportam, eles não importam médicos, né? Então fica difícil. Business, né? Negócios, é complicado. Então, assim, do meu ponto de vista, que logicamente é um ponto de vista, eu diria que estudos é uma ferramenta muito grande, sem falar de que a educação lá é muito boa, né? Então você ganha de todos os lados e você tem que ter em mente que você, independente de ser estudante ou profissional, seja o que for, você é um cristão. Então, como cristão, eu sou um cristão estudante. Como um businessman, eu sou um businessman cristão. Então, assim, é influenciar no meio onde que você está. E o estudantil, ele é, para mim, o mais adequado, né? E não só para a Rússia, como para outros lugares, por causa dessa questão. Você mesmo mencionou no começo, né? De uma certa restrição. E brasileiro pensa muitas vezes, né? Aquela ideia de você vai para a rua pregar, distribuir folheto, ou então fazer um tipo de teatro de rua, coisas desse tipo. Lá você não tem oportunidade para fazer isso. Isso realmente é bem restrito. Não, todas as universidades, pelo menos das que eu tenho conhecimento, elas oferecem um curso de russo, né? São 2 anos, 1 ano ou 2 anos de estudo só de língua russa. Então, muitos estrangeiros vão para a Rússia para fazer esse curso, que é o curso de língua russa, né, durante 1 ano ou de 2 anos, e lá eles aprendem e depois eles voltam para os seus países, ou né, se há algum vínculo de emprego, talvez que eles consigam, isso é um pouco mais difícil, mas existe a possibilidade de ir só para estudar russo. Agora, como você disse, dá para prorrogar isso ad infinitum. Você pode, né, entrar numa carreira, vamos assim dizer, acadêmica, que é interessante também. Né? Você entrar em círculos que eventualmente não têm um acesso a um evangelho ou tem certas dificuldades, preconceitos, etc. Então, eu tive experiências com professores e com colegas muito interessantes nessa área, né? De poder compartilhar numa aula sobre questões de fé e etc. Tá? Então, assim, é algo muito interessante a pensar nessa linha, né, de como você pode compartilhar criativamente o evangelho.